Olá, vamos fazer uma comparação aqui hoje? Então me acompanha aí, me segue também, que a gente vai explicar qual a melhor opção, nimesulida, diclofenaco ou aceclofenaco. Talvez você não conheça tanto o aceclofenaco, mas é uma medicação bastante utilizada aí como anti-inflamatório e tem algumas características que a gente vai citar aqui para vocês. Qual é a melhor opção, nimesulida, diclofenaco ou aceclofenaco? Principalmente para a relação de lesões músculo-esqueléticas ou lesões relacionadas ao sistema osteomuscular. De um modo geral, a gente vai tentar dar uma detalhada para vocês sobre esses três aspectos. Primeiro ponto é o seguinte, tá? Nimesulida. Nimesulida é um agente mais seletivo, quer dizer que ele inibe uma enzima chamada COX-2 e por ser mais seletivo, ele vai trazer menos efeitos colaterais. Mas isso significa que ele é melhor do que os outros? Então vamos tentar explicar isso para vocês. Comparando ele com o diclofenaco e o aceclofenaco, que são semelhantes, né? Até pelo nome, ele tem características semelhantes, eles não são seletivos, eles inibem tanto a enzima COX-1 como a enzima COX-2. Isso pode trazer alguns efeitos colaterais, principalmente no sistema gastrointestinal ou desconforto gástrico, tá? Tem algumas questões da posologia, o que muda muito entre um e outro. Então, vamos explicar um pouquinho disso também. Normalmente, a nimesulida é utilizada na dose de 100 miligramas de 12 em 12 horas, quer dizer, 200 miligramas ao dia, 100 de 12 em 12. O aceclofenaco ele também pode ser usado de 12 em 12 horas na dose de 100 miligramas. Isso diferencia ele do diclofenaco, já que o diclofenaco tem que ser usado de 50 miligramas de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia. Então, se eu fizesse uma comparação de farmacocinética, o aceclofenaco tem uma posologia mais fácil de você fazer a administração, 100 miligramas de 12 em 12 horas. E aqui a gente pegou um estudo, tá, que está descrito também na bula da nimesulida, fazendo uma comparação entre esses três fármacos. 19 pacientes tomaram nimesulida de 100 miligramas, 12 em 12 horas. 19 pacientes tomaram aceclofenaco de 100 miligramas de 12 em 12 horas. E 21 pacientes tomaram diclofenaco, 50 miligramas de 8 em 8 horas, ok? Vamos algumas características, tá? Primeiro, a eficácia ela foi avaliada relacionada à intensidade dos sinais e sintomas da inflamação que os pacientes apresentavam, tá? Então, fizeram uma comparação com relação ao processo inflamatório e as características desse processo inflamatório, tá? Então, também foi feita uma avaliação em relação à tolerância das medicações, quais são os mais toleráveis, tá? Então, qual traz menos efeitos colaterais, traz menos efeitos adversos, e no final do estudo tem-se uma conclusão em relação aos benefícios ou a comparação entre eles, ok? Vamos lá, primeiro ponto é o seguinte, tá? Em relação à eficácia, tá? O grupo tratado, as pessoas que fizeram tratamento com nimesulida, ela foi significativamente melhor. Então, houve uma melhora nos parâmetros de dor do processo inflamatório, na movimentação que o paciente teve, já que ele tinha uma lesão muscular, uma lesão do tecido, uma lesão até muitas vezes do tendão, mas principalmente essas lesões osteomusculares. Limitações de movimento também houve um benefício, sensibilidade do local e intensidade da dor. Então, nesse caso, a nimesulida foi significativamente mais efetiva. Tem uma explicação que eu vou dar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá, tem um benefício em relação a esse processo. O que mais a gente conseguiu ver aí da nimesulida, tá? Em relação à tolerância, tá? Em relação à tolerância, a nimesulida também demonstrou menos efeitos colaterais, menos reações adversas e, claro, um benefício em relação aos outros fármacos. Isso é explicado por quê? Como eu falei, como ela é seletiva para COX-2, ela tem uma ação mais nessa enzima, essa enzima COX-2 é responsável pelo processo inflamatório. Então, se você age diretamente nela, você acaba reduzindo esse processo inflamatório e melhorando a condição do paciente. Além disso, todos os fármacos que são mais seletivos para COX-2, eles agridem menos o estômago. Então, o próprio diclofenaco, o próprio aciclofenaco tem uma ação mais agressiva para a mucosa gástrica, causa mais desconforto gástrico. Então, o mais tolerável foi a nimesulida neste caso. Em termos de seletividade, como eu expliquei, ela é seletiva para COX-2, então ela tem um efeito de perfil de segurança, de mais efetividade e menos efeitos colaterais comparado ao ciclofenaco e ao diclofenaco, que não são seletivos. Então, portanto, a nimesulida ela pode ser considerada uma primeira opção como analgésico, como anti-inflamatório no tratamento de alterações, de lesões traumáticas do aparelho locomotor.
é uma das indicações clínicas dela. Ela também é indicada, por exemplo, para cólica menstrual, ela é indicada para inflamações de trato respiratório, traz vários benefícios em várias situações. Aqui eu estou destacando mais lesões do tecido muscular, do aparelho locomotor. Vamos considerar alguns pontos aqui que a gente tem que levar em consideração em todas as situações clínicas. Todos os medicamentos causam elevação da pressão arterial. Todos os anti-inflamatórios podem causar esse efeito colateral, inclusive a própria nimesulida também, porque ela diminui a produção de prostaglandinas, que são vasodilatadores, e isso pode aumentar essa pressão arterial. Alguns mais, outros menos, mas pode acontecer. Então, independente disso, a gente precisa trazer essa informação. Outro ponto importante que a gente precisa destacar aqui: a nimesulida teve benefício, teve menos efeitos colaterais e foi interessante, mas todos os anti-inflamatórios podem também causar lesão renal, principalmente se fizer o uso abusivo, ok? Se fizer o uso excessivo desse anti-inflamatório, o paciente pode sofrer com lesão renal, inclusive é um dos problemas que acontece em pacientes idosos e também em crianças. A nimesulida não deve ser utilizada, tá? Inclusive o diclofenaco, o ciclofenaco também não tem essas indicações, mas principalmente para criança abaixo de 12 anos de idade. Por quê? Porque ela pode trazer efeitos adversos, inclusive uma síndrome chamada síndrome de Raynaud, que pode levar a complicações extremamente graves desses pacientes, ok? Então, apesar dela trazer os benefícios, deve lembrar também que ela trouxe o benefício naquela dose, tá? Se eu utilizasse mais, se eu utilizasse 3 comprimidos, 4 comprimidos, ia haver mais efeitos colaterais, a tolerância ia diminuir e talvez os efeitos adversos seriam até maiores do que os benefícios que ela poderia trazer para o paciente. Então, fazendo essa comparação, a nimesulida ganhou, ela tem um benefício maior comparado aos outros, tem mais tolerância em relação aos efeitos colaterais e pode ser utilizado em lesões relacionadas ao aparelho locomotor, ao processo inflamatório do tecido ósseo muscular, também como indicação clínica, beleza? Não esquece de seguir a gente aí, acompanhar, compartilhar com quem precisa dessa informação e com outros colegas que são profissionais da área da saúde também. Valeu, até mais.